E eu quero chamar aqui o pastor Ricardo Massai, que vai nos abençoar hoje e amanhã. Nós vamos estar juntos aqui. Gente, boa noite. Graça e paz a todos. Eu também já fui muito abençoado aqui. Eu gosto muito do seu pastor, da sua pastora. Então a gente fica até sem jeito de ficar falando dele aqui, mas ele é muito gente boa, viu? E eu tenho um carinho muito grande por essa igreja, por tudo aquilo que Deus está fazendo, né? Por tudo aquilo que Deus está gerando aqui. E eu quero realmente, irmãos, poder abençoar vocês hoje. Por isso você ora por mim aí, viu? Ora muito por mim aqui, para que Jesus esteja me abençoando. Eu queria compartilhar com os irmãos, como a gente vai ter duas oportunidades, hoje eu quero falar dele, amém? Hoje eu quero falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quanto tempo você já viveu, eu não sei quantas experiências você já teve, eu não sei quantos momentos você já teve, eu não sei quantos sabores você já experimentou nessa vida, quanta comida você já comeu, quantos lugares você já tem gravado na sua mente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando os nossos dias nessa terra chegar, só uma coisa realmente é incrível e inesquecível, e o nome dele é Cristo. Eu não sei qual é a sua biblioteca de informação e de ilustrações e de lugares que você já foi, mas nada é como Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a coisa mais impressionante que eu já encontrei na minha vida. Eu tenho os braços da minha esposa, eu tenho 3 filhos maravilhosos, eu tenho amigos que me completam, eu tenho a alegria do ministério. São tantas coisas boas, mas igual a Cristo eu não encontrei nada ainda. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E tudo que você puder buscar e aprender dele ainda é pouco. Como é pouco! Jesus Cristo, Ele é tão extraordinário que Ele altera o nosso dia com uma só palavra dele. Como Ele muda o nosso dia, como Ele transforma a nossa vida, como Ele completa a nossa existência. Então eu queria falar dele. Amanhã eu quero falar de nós, da igreja. Então hoje eu falo do noivo e amanhã eu quero falar da noiva. E se você tiver alguém amanhã que gosta de Jesus, mas não gosta da igreja, traga ele amanhã. Se você tem alguém que ele está assim chateado com alguém, traga ele amanhã. Amanhã eu quero te dar uma ajuda, amém? Se tem alguém que você não consegue assim se dar bem com ele, você está sem jeito de falar com ele, manda um recadinho para ele anônimo. Olha, tem alguma coisa que vai acontecer lá na igreja, vai lá amanhã. Eu tenho certeza que amanhã Deus vai fazer maravilhas aqui no nosso meio, amém? Porque tudo começa com cabeça, e depois que a gente entende o cabeça, desce para o corpo. Então que Jesus Cristo nos dê uma noite de entendimento dele aqui agora, amém? Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 19. Eu sou Ricardo, eu sou pastor na Igreja Nova Aliança ali Imperatriz. Tenho como pastor o pastor Raimundo Nonato. E a gente está ali tentando ouvir Deus para a nossa cidade, amando a Deus, amando pessoas e tentando descobrir essa beleza que é o papel da igreja na sociedade e viver essa aventura que é seguir Jesus Cristo, amém? Sou esposo de Jacilene, a parte mais espiritual da família não veio, irmãos, que é minha esposa. Minha esposa é uma pessoa extraordinária. Eu tenho 3 filhos, o Rafael, o Gustavo e o Leonardo. 13, deixa eu não errar aqui, 11 e 7. 3 homens. Quero ter mais um, mas a gente não chegou num consenso lá em casa ainda.
Então eu acho que vai ficar pelos 3 mesmo. Se você me perguntasse assim, Ricardo, de todos os versículos da Bíblia, de todos os assuntos da Bíblia, se você tivesse 10 minutos para conversar comigo, nada mais, o que você conversaria? Se você tivesse 10 minutos para me falar da sua fé, sem rodeio, sem filosofia, sem muita coisa, o que você diria? Irmãos, há uns 3, 4 anos atrás eu ficaria em dúvida, porque a Bíblia é tão maravilhosa, tem tantos assuntos extraordinários, que eu ficaria pensando, não saberia o que dizer. Mas de um tempo para cá eu não teria dúvida nenhuma em te responder. Se eu tivesse 10 minutos com você e nem 1 minuto a mais, eu falaria da cruz de Cristo. Eu falaria do que aconteceu lá naquela cruz. Porque a encarnação de Jesus foi o começo. A volta dele vai ser o final, mas a cruz é o ponto central, é onde nos dá todo o entendimento daquilo que Deus fez. Então eu não teria dúvida de dizer que a cruz é o coração do Evangelho. Eu não teria dúvida em te dizer que é lá que eu me esforçaria o máximo para ser simples, direto e eficiente com você. A cruz, na verdade, é a revelação do coração de Deus. Você quer entender Deus? Entenda o que Jesus Cristo passou naquela cruz. Deus, ele é extraordinário. Irmãos, a Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível e ninguém pode vê-lo. Não é porque Deus não pode ser visto porque ele é pequeno demais, é porque ele é grande demais e a gente não consegue vê-lo. Quando algo é grande demais, você não consegue defini-lo. E Deus, ele é tão grande que é impossível a gente definir ele com palavras. Os pensamentos do Senhor são acima dos nossos pensamentos. Deus é tão big, tão extraordinário, que a nossa mente, na sua maior capacidade, não poderia descrevê-lo. E então Deus, na sua extrema graça e misericórdia, sabendo de nossa limitação, sabendo do nosso pecado, sabendo de tudo aquilo que nós perdemos lá no Éden, quando nós erramos ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele então nos dá uma chance. Então Ele nos manda Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo é o Deus conosco, amém? É o Emanuel, é o Deus ao meu lado, Deus comigo, Deus ao meu favor, Deus como eu, Deus que eu entendo. E Ele é a chave para a gente conhecer todas as coisas. Você não sabe onde eu moro. Você nem tem ideia onde eu moro. Eu moro em Imperatriz, mas eu moro na rua Haroldo Veloso, número 9, lá no bairro Três Poderes. Se você pegar agora e colocar no seu GPS, se você agora começar a perguntar para as pessoas, você vai chegar lá em casa, sim ou não? Porque daqui desta igreja tem uma rua que chega na minha casa. Embora você não conheça, mas você vai seguindo e chega. Quantos estão me entendendo, amém? Assim, todo versículo na Bíblia chega a Jesus Cristo de Nazaré. Na verdade, Jesus Cristo é a chave que abre o entendimento de todo versículo da Bíblia. Se você entendeu algo que não chegou a Cristo, é porque o seu entendimento pode estar um pouquinho errado. Porque a Bíblia, ela não é um conjunto de histórias. A Bíblia é uma revelação de uma pessoa. Esse é um livro sobre uma pessoa. E o nome dele é Jesus Cristo. E eu quero gastar um tempinho com vocês agora. Na cruz de Cristo. Jesus passou 7 horas naquela cruz. E durante 7 horas ele falou 6 vezes. Tudo o que Jesus fez foi extraordinário. Agora você imagina o que ele fez na cruz. Especialmente na cruz. O nosso Deus é tão inteligente. O nosso Deus é tão perspicaz. O nosso Deus é tão extraordinário. Imagine o que ele pronunciou naquela cruz, naquela hora mais importante. Jesus deu 7 brados naquela cruz. Durante 6 horas ele deu 7 brados. Ele falou 7 vezes. E todas essas 7 vezes são chaves para nós entendermos o que ele fez lá e o que ele quer para nós. E eu quero falar sobre o 5º brado de Jesus naquela cruz. Eu quero falar sobre o que Jesus falou em João, capítulo 19, versículo 28. Quantos acharam? Diga amém. João 19, 28. Diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído,
para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Vamos ler todos juntos? Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Vamos orar? Papai querido, eu quero te pedir que o teu Espírito esteja sobre nós, como esteve diante desse louvor maravilhoso. Eu quero que o Senhor nos libere para o entendimento da tua palavra agora. Venha sobre nós com espírito de revelação e discernimento, e enche o nosso coração de amor por ti. Espírito Santo de Deus, revela Jesus Cristo nesse lugar, e que a gente saia daqui amando mais o Cristo. No nome dele nós oramos. Amém, amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gosto de observar os encontros que os grandes homens de Deus tiveram na Bíblia. Enquanto nós estávamos adorando aqui, eu lembrei de um encontro, o encontro de Ezequiel. E eu comecei a pensar como deve ter sido esse encontro de Ezequiel com Deus. Lá no capítulo 1, fala que Ezequiel estava num lugar e de repente Deus foi estar com ele. Ele diz que viu Deus numa nuvem e havia fogo. Você consegue imaginar uma nuvem de fogo se aproximando de você? E de repente, alguns seres que ele não sabe descrever, mas ele diz que eram como chamas, estavam ao redor dele. Então Deus estava com ele. Então Deus de Ezequiel deveria ter sido uma experiência extraordinária. O Deus em chamas, né? Eu fico imaginando a experiência de Moisés com Deus, a sarça ardente. A experiência de Moisés no monte onde Deus desceu, lá em Êxodo 19. A Bíblia diz que teve um culto lá em Êxodo 19, que Deus estava no lugar e a montanha derreteu. Quem queria participar desse culto? Deveria ter sido um culto muito bom, né? Lá vem Deus, a montanha derretendo. É um negócio extraordinário. A Bíblia diz que Moisés dava glória a Deus, Deus respondia de lá com relâmpagos e trovões. Tu imagina como é que seria esse culto? É um culto de avivamento. Foi uma experiência extraordinária. E o Deus de Elias? Os profetas de Baal, centenas e centenas dele lá tentando invocar um poder que jamais poderia ser acessado porque não existia. E então Elias chega, faz uma oração de 32 segundos e o fogo desce de tal maneira que marca aquela nação e ela nunca mais esquece quem Deus é. Agora eu fico imaginando o seguinte: eu me imagino numa mesa sentado com Moisés, Ezequiel e Elias. Aí eu pergunto: Elias, me conta a tua experiência com Deus. E ele diz: rapaz, foi interessante demais. O fogo veio, consumiu tudo, foi extraordinário. E tu, Moisés? Rapaz, Deus me pegou, uma mãozona de Deus bem grande me colocou na fenda da rocha. E quando passou eu só vi aquelas costas largas, gigantes. Eu tive uma experiência com o eterno Deus, é demais. E você, Ezequiel? Rapaz, eu não sei nem descrever, porque era como chamas. Aí eles me contavam. Aí eles diziam assim: sim, Ricardo, agora conte a sua experiência. Como é o seu Deus? A minha experiência? O meu Deus teve sede. Eu imagino Ezequiel rasgando as suas vestes, dizendo assim: blasfêmia! Deus não tem sede. O Deus que você está servindo tem alguma coisa errada, Ricardo. O Deus que você serve é uma mentira. Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é aquele que criou os céus e terra. O nosso Deus é aquele que destrói o inimigo. Eu digo, mas a minha experiência com Deus não é assim, meus irmãos. E eu vejo logo eles levantando do banco e dizendo assim: vai orar, rapaz. O seu Deus não é o nosso. E sabe, a minha experiência, o amor brotado em meu coração, não nasceu por causa de um Deus poderoso. Nasceu por causa de um Deus que se tornou fraco. A minha maior paixão por Jesus Cristo de Nazaré não é porque Ele era Deus, não é porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, como diz em Hebreus que Ele sustenta todas as coisas pela força de Sua palavra. Jesus não sustenta as coisas pela sua mão, Ele sustenta pela Sua palavra. Ele declara todas as
equações da ciência, da física, da metafísica, e tudo é sustentado. Ele diz como as ondas devem funcionar, ele declara a força dos ventos, ele determina a órbita da terra, e ele declara a extinção ou o nascimento das estrelas, ele declara o poder do sol que nos aquece agora, e tudo pela sua palavra. Mas não é isso que me conquistou. O que me conquistou foi um Deus que eu pude entender. Foi um Deus que conversou comigo olho no olho. Um Deus acessível. É por isso que o meu Deus é real. O meu Deus não é uma força cósmica que aparece de vez em quando. Não, o meu Deus está do meu lado e Ele me conta as coisas. Ele é gente. Sabe, eu fiquei impressionado com algumas coisas sobre Jesus Cristo nessa caminhada. E se eu tivesse continuado a minha conversa lá com Moisés, se eles me dessem tempo para explicar, mas eles não entenderiam. Porque eu mexendo na minha Bíblia, e a gente tenta lá na igreja ler a Bíblia uma vez por ano. Eu terminei o livro de Jó agora, irmãos, e eu encontrei um texto que eu chorei muito. Sabe, tem um texto de Jó que ele diz assim, lá em Jó capítulo 9, versículo 32, perdão. Jó estava deprimido, Jó estava passando por uma situação muito difícil, Jó não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Ele diz assim, porque ele não é um homem, ele está falando de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém, irmãos. Olha o desespero de Jó. Porque ele não é um homem como eu sou, para que eu deva responder-lhe. E para que chegamos juntos no juízo. Tipo assim, como é que eu vou conversar com ele? Como é que eu vou entender as coisas? Aí ele diz assim, não há nenhum mediador entre nós que pudesse pôr a sua mão sobre nós dois. Jó está falando assim, olha, Deus é tão grande, eu sou tão pequeno e não tem ninguém entre nós dois. Leve ele a sua vara para longe de mim, e que seu medo não me aterrorize. Então eu falaria e não temeria. Aí está uma expressão aqui que é muito interessante. No final do versículo 35 ele diz assim, mas isso não é assim comigo. No original é assim, mas isso é coisa da minha cabeça. Um mediador entre eu e Deus, alguém como eu. E eu comecei a chorar, porque eu anotei da minha Bíblia assim, Jó não sabia disso, mas eu sei que tem. Eu sei que tem um entre eu e Deus. Eu sei que tem um que traduz o universo que Deus criou para mim. Eu tenho um que conversa comigo e diz, Deus, deixa eu te ensinar, Ricardo, como é que são as coisas. Eu tenho um que me explica a Bíblia. Ele não me explica tudo, porque tudo que tem na Bíblia é a verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Mas o que tem aqui ele me explica. Ele fala comigo. Sabe, se eu continuasse a minha conversa com os grandes heróis da fé, eu dizia para ele, olha, o meu Deus teve sono quando andou num barco. O seu Deus anda de barco, o meu anda. E tem mais, ele ficou com sono no barco. E ele mandou o trovão parar. Esse aí é nosso Deus mesmo, ó, mandou o trovão. Eu digo, pois é, mas ele estava dormindo antes. Não, esse aí não é o nosso Deus. Sabe, eles iriam ficar meio confusos, porque eles não tinham a revelação que nós temos, amém, irmãos? Nunca na história nós pudemos conhecer tanto Deus como agora. Nós somos o povo mais privilegiado da terra. Não olhe para a Bíblia como saudosismo. Sim, irmãos, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que estou fazendo um caminho novo. A cruz é o caminho novo. A cruz é o caminho de conhecer o Rei. Eu fico impressionado com isso. Eu fico impressionado. Alguns ficam lá meio ciumento, porque Deus colocou Moisés na fenda da rocha e viu ele por trás. Irmãos, nós sabemos que Deus desceu e lavou os nossos pés. Nós conhecemos Deus. O meu Deus, ele pediu água para uma mulher ao meio-dia. Ao mesmo tempo que ele matava todas as sedes, ele também tinha sede. Mas o que mais me impressiona é que ele assumiu a forma de homem e nasceu de uma virgem. E eu não quero tentar explicar isso para Ezequiel, porque ele não tinha um espírito como nós temos.
No Velho Testamento o Espírito via sobre os homens, e os homens eram tomados e falavam. Hoje o Espírito reside em nós, e por isso nós discernimos. Sabe? E esse texto diz que o Criador dos céus, da terra e dos mares, agora está com a boca seca. Irmãos, nós íamos perguntar isso, Deus sabia. Nós criamos tantas coisas fantásticas, a energia, nós descobrimos o átomo, nós fomos até as estrelas. Deus sabia que nós íamos perguntar por que ele estava dizendo isso. O Senhor da glória precisando de um gole d'água. Como é que é possível, irmãos, isso? Alguém que acalma a tempestade faz da água, da rocha brotar, e agora está com sede. O que essa pequena frase pode nos ensinar? Quais são os tesouros que estão escondidos atrás dela? A primeira é o óbvio. Jesus foi homem. Totalmente homem e totalmente Deus. Antes da encarnação sempre foi Deus. Depois da encarnação também era Deus, mas era homem. Ele era perfeito homem e perfeito Deus. Interessante que a encarnação parece que fez Deus diminuir. Parece que fez Deus diminuir. Não é essa a sensação que você tem? Filipenses capítulo 2 diz que ele se despojou de toda a sua honra, de toda a sua glória. E então, não se desejando ser igual a Deus, não fazendo questão de ser igual a Deus, então se tornou homem. E não só homem, servo do homem. E a gente acha que Jesus Cristo diminuiu, mas eu entendi isso de um jeito diferente um dia. Imagine você entrando numa concessionária e comprando uma caminhonete. Imagina aquela caminhonete muito linda, rodas cromadas, aquela lateral cromada, tudo a mais bonita, pretona. E aí então você fala, mas antes de comprar essa caminhonete eu quero fazer um test drive nela. Aí você pega ela, se for igual lá no Maranhão, quando você faz um test drive, você não faz test drive de caminhonete no asfalto. A gente procura logo a pior rua, com um buraco mais profundo, com a lama mais densa, e a gente bota aquela caminhonete lá dentro e toca o terror. Aí então você toca o terror naquela caminhonete e roda, faz tudo. Aí você chega depois de 30 minutos. Aí o vendedor diz assim, o que você fez com a caminhonete? Cadê a minha caminhonete? Eu digo, ela está aqui. Diz, não é ela. Eu digo, ela sim. Eu só acrescentei o que ela não tinha. Muita lama. Agora se você tirar a lama, você ainda vai ver as partes cromadas. Você vai ver ainda a pintura metálica. Você vai ver ainda que ela é a mesma. A única diferença é que eu acrescentei o que ela não tinha. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele pegou a nossa forma, a nossa carne. Ele não perdeu o que ele tinha, só foi acrescido o que ele não tinha. Jesus é Deus, mas Deus com uma singularidade. Deus com capacidade de sofrer. Deus com capacidade de se identificar com o meu sofrimento. Deus do nosso jeito. Então quando você passa por isso, quando você observa esse Jesus, quando você passa pela carne dele, porque a palavra se fez carne foi coberto de carne. A expressão é como se ele tivesse ali escondido. Por isso que muitas pessoas veem só um homem, mas nós vemos o Cristo. Nós vemos o Cristo. E quando você passa da carne, você vê o Rei. Então ali, você vê o Senhor do mundo. Ali está ele, mas agora ele está o quê? Com sede. Sabe, a gente está no tempo dos filmes de heróis, irmãos. Depois do Espírito Santo e da Bíblia, ninguém mais fala comigo sobre Deus do que filme. É absurdo para mim o que eu gosto de filme. Eu choro nos filmes, eu me emociono nos filmes. Toda segunda-feira quase eu estou assistindo filmes. Eu só não consegui assistir o Touro Ferdinando com os meus filhos, porque eles queriam assistir. Eu falei, o Touro Ferdinando é demais. Mas os filmes falam comigo. Mas a gente está o quê? Na moda dos filmes de heróis, sim ou não? De 3 em 3 meses tem um herói. Ó, semana que vem a gente já assistiu o Pantera Negra. Diz que é muito bom o filme. Eu gosto dessas coisas. Eu curto os heróis. A minha biblioteca lá em casa, ela é bem cheia de livros. E aí todo mundo fica oprimido quando chega lá, né? Meu Deus, pastor, você lê tudo isso? Deu nada, eu estou aqui só para dizer que eu leio, irmãos. Aí para diminuir a opressão, eu comecei a botar um monte de bonequinhos. Aí as pessoas chegam, nossa, que bonequinho legal. Ela já nem vê os livros. Eu digo, já deu certo, ó.
Eu amo heróis. Irmãos, só que quando eu leio a minha Bíblia, o nosso Salvador, o nosso herói, não veio com colete à prova de balas. O nosso Jesus não veio com armadura de ferro. Ele abriu o caminho da nossa salvação como um homem normal. Diferente de tudo que você podia pensar, o nosso Deus sangra. Deus sangrar é uma coisa impressionante, irmãos. A gente lê a Bíblia rápido demais. Deus sangrar é uma impossibilidade divina. Mas Jesus deu um jeito. Eu lembro daquele filme Os 300. Quem já assistiu Os 300? O Rei Xerxes. No final do filme, Leônidas está ali de joelhos. Todo mundo pensa que ele vai se render. Então ele pega a sua espada, joga para um lado, o escudo joga para o outro, tira o elmo. Aí ele pega uma lança e então com toda a sua força ele arremessa. E então a lança vem e corta a boca de Xerxes. Rodrigo Santoro, com quase 4 metros de altura. Aí o que acontece lá? Ele fica envergonhado, porque Deus não pode sangrar. Deixa eu te dizer, irmãos, anote o que eu vou dizer. Só existe um Deus verdadeiro nos céus e da terra, e Ele sangrou. Deuses que não sangram não são verdadeiros. Deuses que não sangram não merecem a nossa devoção. Deus que não sofre não merece o meu coração. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, tem um poema que diz assim: o Jesus das cicatrizes. Outros deuses foram fortes, mas tu foste fraco. Eles cavalgaram, mas tu cambaleaste até o trono. Mas as nossas feridas, só as feridas de Deus podem falar. E não há nenhum outro Deus com feridas além de ti. O Filho de Deus não é um corpo flutuante do espaço. Ele é fruto de nossa terra. Ele entrou na nossa história. Nós não temos o hábito e a prática de ler jornais hoje. Mas se você pegar o jornal de amanhã, vai ter antes e depois de Cristo. Jesus Cristo está fincado na nossa história. Ele define a nossa história. Sabe, você precisa começar a imaginar isso, irmãos. Porque é isso que vai fazer despertar uma paixão grande sobre você. Porque Deus ser Deus é muito fácil. Agora ser Deus, ser gente, tem que ter muito amor envolvido nesse negócio. Uma vez ensinando isso para as crianças, é difícil ensinar isso para as crianças. Eu contei uma história para eles. Eu disse assim: olha, teve um vaqueiro na fazenda que gostava muito da fazenda, e ele tinha um cupizeiro que era grande, aquele cupizeiro de vários anos. Quem já viu aqueles cupizeiros grandes na fazenda assim? Aí, nesse dia ele viu os 2 filhos do patrão preparando querosene e um fósforo, e estavam indo para o cupizeiro, e ele sabia que ele ia matar aquele cupizeiro de tantos anos. Então ai meu Deus. Então o vaqueiro sai correndo e grita no copizeiro: sai, todo mundo aí, tá vindo ali 2 demônios, vai botar fogo em tudo. Ó, vai virar um inferno aqui. Mas os cupizeiros não saíam. Aí aparece o Deus dos cupins. Não, irmão, foi para as crianças, aguenta aí, tá bom? E o Deus do cupim diz assim: eles não vão te entender. Ele diz: mas eu quero salvar o cupizeiro. Aí o Deus do cupim diz: só tem um jeito. Se você se tornar um cupim e você conversar a língua deles, então você pode salvá-los. E depois eu posso voltar? Pode não. Mas eu vou ter que me tornar um cupim. Você já viu tanto que o cupim é feio? Depois você verifica. Ô bichinho esquisito, irmão. Mas o fazendeiro não tinha tanto amor pelo cupizeiro, apesar dele ter gostado dele. E aí quem chegou? Os 2 diabinhos. Tacaram querosene e fogo. E todos os cupizeiros morreram no inferno terrível. O vaqueiro não teve coragem de se tornar cupim, mas Deus teve coragem de se tornar homem. Você já viu os profetas gritando desde Gênesis? Você já viu os milagres desde Gênesis? A gente não entenderia se não viesse em forma de homem. E Deus se tornar homem é pior do que se você tornasse uma barata. A proporção é até injusta. Porque é mais digno um homem se tornar uma barata do que Deus se tornar um homem. Jesus Cristo veio para conversar as coisas. Sabe, irmãos, e nós temos que ponderar sobre isso.
Porque Jesus Cristo é aquele que diz assim: eu sou antes de Abraão. Antes de Abraão eu sou. Antes do pai da fé, sou eu que dou origem à fé. Antes de qualquer coisa eu sou. Mas ele é aquele mesmo que diz: tenho sede. Irmão, Deus Pai não tem sede. Anjos não tem sede. Querubins não tem sede. Mas Jesus era um homem que estava morrendo naquela hora de sede. Sabe, eu queria muito acabar com um pouquinho do romance aqui, para a gente poder só entrar no contexto, depois a gente vai chorar um pouquinho mais. Mas irmão, você já pensou o seguinte? A gente fala assim: olha, o cheiroso chegou, perfume de Cristo. Quantos já ouviram essa expressão? Diga amém. Você consegue imaginar o perfume de Cristo depois de um dia inteiro andando no sol quente? Não tinha desodorante. Eles não tomavam banho como nós tomamos hoje. Você consegue imaginar o cheiro de Cristo depois de uma jornada a pé, naquela poeira, naquele sol escaldante do deserto? Você consegue imaginar, irmãos? Você consegue imaginar a pureza de Cristo? Depois dele passar um dia curando enfermos, abraçando leprosos, abraçando aquelas crianças encatarradas que chegavam perto dele, abraçando aquele povo que não tinha higiene, abraçando aquele... Irmãos, quantos estão me entendendo? Diga amém. Você já imaginou como Cristo terminava o seu dia? A força de Cristo. Eu imagino Jesus depois de ter feito milagres e maravilhas, como ele fez de forma recorrente, cidades após cidades. Eu imagino ele sentando para comer um pão com os discípulos conversando: rapaz, hoje foi doido, você viu lá o cego viu, o surdo falou, o aleijado andou. Não é, Jesus? Aí Jesus: ei, Jesus, ele disse: como é que é, o papo estava ontem? Cansado, irmãos, exausto da caminhada, porque ele não andava de Uber, porque ele não tinha carro, ele sequer pregou Jesus nunca pregou num auditório como esse. Você consegue imaginar o dia de... Imagine, depois de ter falado para aquela montanha, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o sermão da montanha, Jesus rouco. Ninguém imagina um Jesus rouco, mas pensa que a voz dele é a voz de muitas águas. Não, a voz de muitas águas é a voz de Deus. A voz de Jesus ficou rouca. Ele terminou um dia às vezes sem fala, porque não tinha microfone. Irmão, Jesus foi gente. Esse Deus que me constrange. No jardim ele suou sangue, ele passou uma noite toda sob julgamento, ele foi chicoteado e espancado, ele no calor do sol escaldante, ele carregou uma cruz muito mais pesada do que ele, e ele já estava pregado há 3 horas naquela cruz. Então ele declara: eu tenho sede. E o que essa sede me ensina, meus irmãos? Essa sede me ensina que é uma sede de agonia de alma, porque naquela hora Jesus não tinha Deus. A sede que Jesus sentiu é a sede de todo homem sem Deus. Naquela hora Deus não era o pai dele, naquela hora Deus era o juiz. Deus meu, por que me desamparou? Eu desamparei você porque eu tenho que amparar uma humanidade. Eu desamparei você porque eu tenho que olhar para a humanidade. Eu deixei você de lado porque eu estou abraçando agora bilhões de pessoas. Eu te abandono, Jesus, porque foi assim que nós nos acordamos. É assim o nosso trato, Jesus. Eu não sou teu pai agora. Eu não vou levar uma mesa no deserto para você comer agora. Eu não posso colocar uma gota de água na sua boca, porque agora eu sou o Deus juiz. Ou eu condeno você, ou eu salvo a humanidade. Ele estava com a ausência de Deus, uma sede de Deus. Ele não podia dizer, como o Salmo 42, como a costa anseia por as águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderia entrar para apresentar-me a Deus? Ele não poderia, irmãos, porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Jesus tinha sede da presença. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E a sede de Jesus representa o que mais, irmãos? A sede de Jesus representa obediência plena. Diga obediência plena. Sabe, eu não sei se você consegue imaginar isso, mas a minha mente concebe isso. Eu imagino Jesus pregado ali, em extrema dor, 3 horas pendurado numa cruz, e ele então resgata os seus pensamentos. Ele vai até o seu celeiro de entendimento da mão de Deus, da vontade de Deus, e diga: Pai, tem alguma coisa que não se cumpriu ainda? Porque eu sou filho obediente. Então ele lembra: tem algo. Séculos atrás, no Salmo 69, versículo 21,
Davi disse: puseram fel na minha comida, e para matar minha sede, deram-me vinagre. Ele falou: ainda falta uma profecia a ser cumprida. E ele então: Pai, não 99% de obediência, mas 100%. Eu farei toda a sua vontade. Tenho sede que se cumpra a última profecia sobre a minha vida. A sede de Jesus era uma sede de obediência. A sede de Jesus era uma questão que ele queria ser um filho totalmente entregue ao Pai. Quantos estão me entendendo, irmãos? Será que nós vivemos debaixo desse entendimento? 100% de obediência? Será que nós vivemos debaixo dessa revelação? Jesus tem muito a nos ensinar, até com uma frase tão pequena. Mas o que essa sede é também, irmãos? É uma sede universal. O mundo está cheio de falsos bebedouros, irmãos. Ah, como está. Desde quinta-feira que nós estamos com milhões de pessoas bebendo de vários bebedouros falsos aí agora. Que prometem, que fazem falsas promessas de matar a sede da humanidade. Muitos agora estão lutando com a sede da sua alma, tomando remédios, medicamentos, se alojando nos prazeres do pecado. E acredite, irmãos, quanto mais longe de Jesus nós estivermos, mais as fontes falsas nos seduzem. Quantos estão me entendendo, irmãos? Sabe, eu não sei se você consegue ver dessa maneira, mas eu não leio a Bíblia sem a minha imaginação, irmãos. Eu leio a Bíblia pensando no que eu estou lendo. Na verdade, eu leio a Bíblia projetando o que eu estou lendo. E lendo Jeremias 2,13, eu percebi que Deus fez uma conferência no céu, como nós estamos fazendo uma aqui. Eu quero que você imagine Deus agora conversando com seus anjos, arcanjos, querubins, seres viventes, conversando com todos eles dizendo assim: olha aqui, eu quero falar algo com vocês. Eles me abandonaram a mim, Jeremias 2,13, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não têm água. A expressão no original aqui era como se Deus dizendo assim: céus, se espantem com o que eu vou dizer agora. Eles me abandonaram. Eu, a fonte de água vida. O mundo está com sede. Sobre tudo que as cisternas desse mundo podem dizer, elas não podem contar uma verdade. Elas não podem dizer que elas têm a água que mata toda sede. A sua alma tem sede, e tem sede de Deus. A sua alma tem sede de Deus. Não sei o deserto que você está passando, mas a única coisa que você precisa é da água da vida. Irmãos, eu não sou aqui o profeta do agouro. Eu não estou aqui falando eu não sou um cataclisma do púlpito, mas eu quero te dizer, irmão, passaremos por dificuldades. E não será o dinheiro, não será um braço de uma esposa, não serão filhos, não serão netos. Irmão, só tem uma coisa que sacia a alma do homem. O homem só funciona com Deus. O homem só funciona com Deus. Não se bota diesel num carro que funciona a gasolina. Não trocamos o combustível porque um é mais barato do que o outro. Irmãos, em nome de Jesus, tudo que nós precisamos é de Deus. A nossa sede, a nossa alma precisa de Jesus. Por isso que você precisa beber e comer dele todos os dias. Por isso que a gente não pode vir para a igreja como se estivesse marcando um encontro com um irmão. Por isso que a gente não pode vir para cá como se nós estivéssemos simplesmente cumprindo um ritual sagrado. Não, nós estamos aqui para juntos comermos dele. E não basta comer uma vez por domingo, irmãos. Você tem que acordar de manhã e beber e comer dele. E ficar o dia todinho tirando um pedacinho. Eu não sei se você gosta de comer, eu gosto de comer muito. E quando eu viajo de carro, é aí que eu como mesmo, porque eu sempre tenho comida perto da gente. Aí toda hora que você está comendo, você vai dar uma freada, pega um pouquinho, bota na boca. É assim, irmãos, a gente tem que comer do Filho todos os dias. E assim, a gente vive um dia após o outro. Mas não, irmãos, a humanidade está cavando por todos os lados. Uns buscam mais dinheiro, outros buscam fama, outros buscam conhecimento. Uns estão buscando a nossa origem, o nosso propósito, o nosso destino. O homem cava por uma novidade a cada dia. O homem cava por uma fonte a cada dia.
Por isso, quando você compra uma bicicleta, logo você quer o carro. Quando você compra o carro, logo você quer o novo. Logo depois do carro você quer um helicóptero. Nunca vai parar, irmãos. Porque a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. É assim a nossa alma. Irmãos, você não consegue ir para o mesmo lugar e ter o mesmo deslumbre. A primeira vez que você viu é linda, a segunda é maravilhosa, a terceira você nem olha, a quarta você nem vai. Se tivesse uma praia aqui, a praia mais bonita do mundo, você não iria nela todos os dias. Mas como tem uma lá no Caribe que você nunca foi, você é doido para ir para lá. Mas vai para o Caribe. Quando você for lá, você vai ver. Passa. Todo o deslumbre dessa terra passa. Todas as fontes dessa terra têm prazo determinado de validade. Mas a Bíblia diz que Ele é novo a cada manhã. É Ele é denso, irmãos. Jesus Cristo é denso. Irmãos, se nós vivêssemos 1000 anos agora e estudássemos a Bíblia 23 horas por dia e passássemos as outras horas do dia orando e mergulhássemos, eu quero te dizer que Jesus é um abismo tão profundo que nós ainda não sairíamos nem da superfície dele. Ele é incrível. É por isso que a eternidade é conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Irmão, a eternidade não é uma cidade, a eternidade é uma pessoa. Você vai ficar tão deslumbrado com Cristo que você vai precisar de uma eternidade para percorrê-lo. Era como se alguém chegasse para você e dissesse assim: oi, e você disse: nossa, o que é isso? Hoje eu quero conversar com você. Opa, mais uma coisa nova. E todo dia você fica abismado com aquele que te impressiona, porque Ele é sempre mais do que nós podemos imaginar. Ele é incrível. Como Ele é. Mesmo não havendo declarações verbais, irmãos, todo homem está com sede agora. Agora. Se você for lá no carnaval agora, tem gente com sede agora. Eu estava na faculdade um dia. Eu fui professor de faculdade durante um bom tempo. E eu passei por uma aluna. E eu perguntei a ela: boa noite. Ela: boa noite. O Espírito Santo fala comigo. Conversa com ela direito. Eu voltei, apertei a mão dela e falei: mulher, boa noite mesmo? Ela começou a chorar. Com sede, irmãos. Tantos problemas, tantos dilemas. Você conversa com alguém 10 minutos, você percebe que ele está com sede. Está com sede de paz. Irmãos, tem pessoas que tomam remédio, mas remédio não conversa com você. Tem pessoas que gostam de cachorro, mas cachorro, irmão, não coloca a mão na tua cabeça e te abençoa. Quando a gente quer um médico, irmãos, a gente não sai só com a bula. A gente não vai num livro de medicina. Irmãos, o mundo está com sede. Apresenta a graça de Deus para eles. Apresenta Jesus. Ele chegou para a mulher e disse: mulher, se você beber da água que eu tenho, nunca mais você vai ter sede. Você não está entendendo, mulher. No dia que você beber do que eu tenho, esses 4 maridos que você teve e esse que está com você, que não sacia a tua vida, vai mudar a tua história. Bebe de mim. Tome um porre de mim. Fique cheia de mim. Seja cheia de mim. Irmãos, quando o assunto é Jesus Cristo, a gente não pode ser cauteloso. Quando o assunto é Jesus Cristo, a gente não pode ser econômico. O povo de Deus tem que ser um povo faminto. Se nunca te chamaram de desequilibrado, tem alguma coisa errada. Porque com Jesus a gente não bebe com copinho, irmão. Com Jesus a gente pula na fonte e já cai bebendo. Ele é tudo que nós precisamos. Mas a grande questão, irmãos, não é se você está com sede, é que você está. Agora olha para mim aqui agora. Eu preciso que você entenda algo. E eu preciso que você entenda algo aqui na sua cabeça, para que queime no seu coração. Tem sedes que serão descobertas tarde demais. Eu tenho um texto que ele me assusta, irmãos, e eu quero que você ouça eu lendo esse texto agora. Mas eu quero que você imagine que ele estivesse projetando ali na tela essa imagem.
Conhece aquele filme que o cara começa a contar e logo logo começa a aparecer o filme? Pois é, eu quero que você imagine isso. Quem já assistiu O Fantástico Mundo de Bob, aquele desenho? Pois é, bota o mundo de Bob aí para funcionar, irmãos. Bob imagina tudo, então começa a imaginar comigo agora. A Bíblia diz em Lucas 16, versículo 19, imagine comigo, havia um homem rico, você consegue ver esse homem rico? Que se vestia de púrpura e de linho fino, um terno Armani, e vivia no luxo dos seus dias, uma casa linda, com uma piscina, com uma lareira, com seus carros importados na garagem. E no seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, doente, cheio de feridas. E este, Lázaro, ansiava comer com o que caía da mesa do rico, ficava olhando. Até os cães passavam e ficavam lambendo Lázaro. Quantos estão vendo isso? Diga amém. Chegou um dia que o mendigo morreu. Ninguém foi ao enterro dele. E os anjos, irmão, os anjos, que cortejo. Os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Agora os dois estão mortos. Só que no Hades, no inferno, onde estava sendo atormentado, e ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Você consegue imaginar isso? O rico está no inferno aqui embaixo. E ele está vendo Lázaro lá no céu com Abraão. É o que Jesus está contando. Mas a Bíblia continua. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Eu estou com sede, só uma gotinha de água aí. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Esse rico teve sede tarde demais, percebeu tarde demais. Vamos ser práticos. O mendigo não tinha nada, Deus, e agora tem tudo. O rico, que tinha tudo menos Deus, agora não tem nada. A dor de Lázaro teve fim. A dor do homem rico apenas começou. Você sabe o que mais me assusta nessa história, irmãos? É que pela leitura da palavra de Deus me parece que nós teremos lembranças no inferno. Nós não. Quem for para lá. Você consegue pensar nisso? Tanta oportunidade de beber agora, tanta oportunidade de matar a sede agora, tanta oportunidade de encher a cara de Jesus Cristo agora. Hey! Irmãos, pessoas estarão conscientes do horror de não terem tomado a sua decisão pela água da vida quando não puderem mais. Quantos estão me entendendo? Avise meus irmãos, por favor, não dá tempo mais. Por quê, irmão? Porque salvação é assunto para os vivos. Ele está com sede, mas nada é possível. Fale para a pessoa que está do seu lado: tudo que é feito fora do tempo não tem valor. Uma cesta de basquete do meio da quadra, depois que apita o final, não vale nada. Um gol do meio do campo, depois que o juiz acabou a partida, não tem nenhum valor. Quando, irmãos, o assunto é arrependimento, após a volta de Jesus Cristo ou a nossa morte, todo o assunto sobre salvação, sobre água da vida, é mudo, cego e invisível aos olhos de Deus. Alguns podem questionar: mas pastor, isso é muito sofrimento. Como é que um Deus bom pode fazer isso? Como é que Deus pode mandar pessoas para o inferno? Irmãos, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus respeita a opinião deles. No céu teve pecado, no Éden teve pecado, na igreja tem pecado. Deus nos deu liberdade para decidirmos. Mas eu quero te dizer que a fonte está aí, aberta. Esse é o ano da graça, é o ano das torneiras estarem abertas nessa igreja aqui. Muita água para beber. As pessoas precisam opinar, irmãos.
Sabe, aquela pergunta aqui, como é que um Deus bom pode permitir tanto sofrimento nesse mundo? Não é uma pergunta filosófica séria, irmão. Não é. Eu lidei muito com o universitário. Sabe, irmãos, e em vez dessa pergunta expressar sabedoria, por que Deus então, sendo bom, não acaba com o sofrimento e o mal do mundo? Irmãos, pensem comigo aqui. Se Jesus viesse acabar com o mal do mundo, o que ele precisaria exterminar? Alguém me ajuda? O que ele precisaria exterminar, irmãos? Onde é que reside o mal do mundo? Em nós, irmãos. Um pouquinho de autoexame. Você já tem que ser grato a Deus por ter acordado e aberto seus olhos. Todo o mal reside dentro de nós. Jesus não veio numa missão de extinção, irmãos. Ele veio numa missão de remissão. Ele não veio com espada na mão, ele veio com cravos em suas mãos. Pastor, e Deus não vai fazer nada para salvar tanta gente? Irmãos, ele já fez. Ele teve sede. Ele sofreu. Ele padeceu. Jesus morreu de lábios secos para que pudéssemos beber das fontes da salvação, irmãos. Ah, irmãos, como eu posso ouvir, irmãos. Sabe uma coisa que eu acho maravilhosa? Eu não gosto que me contem o final dos filmes, mas como eu gosto de Apocalipse, irmão. Sabe, as pessoas estão procurando o dragão em Apocalipse. As pessoas estão procurando o não sei o que, a grande prostituta, a Babilônia. Irmão, eu sei que tem tudo isso, eu não entendo como é que é. Você vai ficar, se eu vou isso, a igreja vai. Eu não sei, irmão, olha. Eu só sei que quando eu olhei para Apocalipse, eu olhei para as 5 primeiras palavras e foi nelas que eu me cravei. A revelação de Jesus Cristo. E eu comecei a procurar Jesus Cristo em Apocalipse. Eu comecei a procurar, eu li Apocalipse inteiro procurando o Filho. Eu comecei a ver o esplendor da sua glória lá no céu. Eu comecei a olhar ele ali, abrindo os selos, tendo autoridade sobre todas as coisas. Eu vi ele dando um chute na bunda do diabo e dizendo assim: nunca mais você vai tocar nos meus ungidos. Eu vi ele estabelecendo um novo céu e uma nova terra. Foi assim que eu vi Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos. Mas você sabe o que me encanta com o Apocalipse? É que ele alimenta a minha esperança, dizendo que a nossa vida não vai ser em vão, quando ela é depositada na rocha que é Jesus Cristo. Apocalipse 7,16 diz assim: um dia, diga um dia, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que chegue logo. Oh, o cristianismo é um olhar para frente, é um olhar de esperança. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eia! Ele estava sedento naquela cruz, mas ele arrebentou a maior barreira de águas que existe em todo o universo, e ela está sobre nós. Jesus tem sede da sua igreja, irmãos. Ele deseja a companhia do seu povo que ele comprou pelo preço de sangue. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do ser de Deus. O apóstolo Paulo fala em Colossenses. Mas você sabe uma coisa que para mim é inimaginável, irmãos? O que um pecador como eu pode oferecer que o coração de Cristo deseja. Ele me quer. Você é desejado por Ele. O motivo da descida dele nessa terra é você. Irmão, não tem como
não fica maravilhado com isso? A nossa primeira vocação, igreja, não é ter um grande ministério. Olha para mim. A nossa primeira vocação é ter um grande coração. Jesus Cristo não vem buscar grandes ministérios. Ele vem buscar corações. Você sabe que tem um ministério maior do que o meu? Que eu sei. Minha esposa. Ela está cuidando de 3 baixinhos lá. Quer dizer, já estão maior do que ela. Enquanto eu viajo, enquanto eu prego. Ela criou um mundo pelo qual eu posso passar horas e horas estudando dentro do meu escritório. Irmãos, não tem galardão maior do que minha esposa. Enquanto todos me vêm pregar, eu a vejo se sacrificar para que eu pregue. Irmãos, Jesus vem buscar ministérios tão grandes que nunca foram vistos aqui nessa terra. Um dia me perguntaram, pastor, o que é maior, pregar para um estádio cheio ou alimentar um mendigo que ninguém viu? Eu digo, depende do coração. É o coração que determina o tamanho da oferta. É o coração que dirige as mãos. É o coração que Jesus quer vir buscar. Irmãos, o nosso maior ministério é ser cheios do amor pelo Filho. Você sabe quem é o homem de Deus, quem é a mulher de Deus, irmãos? É aquele que experimenta e conhece Deus. Esse é o homem de Deus. Receber, conhecer, sentir, expressar o amor de Deus, esse é o maior presente. Jesus quer fazer isso nessa noite. Não é de admirar, irmãos. E termino agora. Que a última palavra da palavra de Deus, Apocalipse 22:17, é: o Espírito e a noiva dizem vem. E todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida. Jesus teve sede para que nós fôssemos fartos. Seu pastor disse que essa conferência tem um dos objetivos, que é a santificação da igreja. Deixa eu te contar uma coisa aqui, irmãos. Durante muito tempo eu briguei com o pecado assim: eu vou te vencer, eu vou te vencer, eu vou te vencer, eu vou te vencer. E sempre perdi. Sempre perdi. Mas de uns anos para cá eu mudei minha tática. O pecado está aqui. Eu olho para Jesus e digo: eu te amo, eu te amo, eu quero te conhecer, eu quero saber quem tu és. Revela tuas fontes de água viva para mim. Me diz quem tu és, me diz o que o Senhor fez. Revela-me a tua bondade e a tua misericórdia. Sabe por quê? Eu ataquei desejo com desejo. O meu desejo pelo pecado está sendo sufocado pelo meu desejo pelo Filho. Irmãos, eu não sei se você gosta de frango ou de filé, de picanha ou de maniçoba. O seu desejo por comida para mim é irrelevante. Mas o seu desejo por Cristo vai ser decisivo na sua vida, na sua santidade. Porque não é lutando com o pecado que nós nos tornamos santos. É deixando o santo nos tocar que somos santificados. Aquela mulher do fluxo de sangue,
Ela teve medo em tocar Jesus. Por quê? Porque na religião judaica, quando uma mulher imunda toca um sacerdote puro, o sacerdote fica impuro. Mas ela não entendeu o que aconteceu, porque na hora que ela tocou Jesus com a imundícia dela, foi a pureza de Jesus que a limpou. E é assim, irmãos. A gente não vai para Jesus limpinho, a gente vai meio imundo mesmo. E quando você toca nele, a pureza dele te afeta. Santidade não é fugir do mal, não é correr da escuridão, é se lançar na luz. É o ano da graça, né, pastor? Se caísse uma tonelada de graça nesse lugar, o que o senhor acha que aconteceria? As pessoas diriam assim: vai ter um avivamento. Mas deixa eu te dizer o primeiro. O que é que acontece quando a graça vem no lugar? A gente se sente confortável para falar das nossas esquisitices. A graça chama para fora o que a gente esconde dentro. A graça nos faz entender que a gente vai concordar com aquilo que Deus já sabe. Aí a gente faz assim, a gente confessa: ô Senhor, tu sabes que eu fiz isso. Então a graça vem. Irmãos, a graça só trata daquilo que nós expomos. E eu queria te dizer, Ele é muito amoroso para te lançar fora por causa do seu pecado. Se é o ano da graça, é o ano da confissão. Se é o ano da graça, é o ano da pureza. Se é o ano da graça, é o ano da gente saber o tanto que a gente precisa de ser lavado. E deixa eu te dizer, tudo que eu falei é para te dizer uma coisa. Uma coisa. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele é tão apaixonado por você que não importa o que você fez, Ele te ama. As pessoas falam assim: cuidado com a mensagem da graça, pastor, porque o povo vai pecar demais. Não, o povo não precisa da graça para pecar. O povo precisa da graça para parar de pecar. Porque a graça é uma pessoa. A graça é Ele. A graça é o amor dele sobre nós. A graça é o peso do amor dele sobre nós, que nós ficamos completamente impactados, mudos de tanto amor. Como Charles Finney na sua autobiografia: Deus, para de passar por mim que eu vou morrer de tanto amor. Pare de passar por mim porque eu vou morrer de tanto amor. Irmãos, a graça é uma declaração dizendo que eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Vem de volta para tua casa. A graça abraça o pródigo. A graça libera a prostituta. A graça, como é que nós lemos no começo do culto? A tua graça me basta, vírgula, no seu poder se aperfeiçoa a minha fraqueza. Diga: graça é poder para resistir. É na graça que nós nos sustentamos. Irmãos, eu quero te dizer, bem-aventurado foi você que está aqui hoje, porque a graça de Deus está aqui.